vamos ler a partir do versículo 15. Ontem nós pudemos ler e trabalhar o texto dos versículos 1 a 14, e hoje do 15 ao 26. Mais uma vez agradecer ao Senhor Deus pelo privilégio de estar pregando mais uma vez a palavra dEle, nessa igreja que já se tornou tão querida para nós. Vocês moram no nosso coração e também nas nossas orações. Deus, quando nos leva a lembrar de vocês, então a gente sempre ora pelo ministério do pastor, por sua liderança. Rapaz, que glória! Ontem eu falei da água de coco, ela aí de novo. Deus é bom. Eu morava no Rio de Janeiro e tem fartura de água de coco, mas pensa num negócio caro. A gente chega aqui no Sergipe, além do acolhimento, além do carinho do povo, água de coco baratinha o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Isso é só uma amostra pequena, uma amostra grátis de quão gracioso é o nosso Deus. Às vezes os irmãos podem não dar valor porque tem com fartura, tem abundância, tem água de coco o tempo todo, é corriqueiro, mas às vezes a gente que vem de outro estado, quão precioso é. E até isso é dádiva de Deus para nós. Muito obrigado mais uma vez o convite da juventude. Muito obrigado ao pastor Newton por confiar. Sei que ele não confia o púlpito a qualquer um, e eu me sinto lisonjeado e agraciado por poder falar do Evangelho aqui nesta igreja. Vamos ao texto. O tema da conferência é Por Onde o Rio Passar, e nós estamos trabalhando nesse texto sobre o rio, ou sobre a fonte de água viva, que é Cristo Jesus. Aqui no encontro entre Cristo e uma mulher sem nome, entre Cristo e uma mulher anônima, uma mulher que nunca foi registrado o seu nome, não importa, porque para o texto, para João e para nós não importa o nome dela, importa a transformação que essa mulher teve, e por meio do seu testemunho, da sua vida, quantas pessoas foram alcançadas pela verdade do Evangelho de Cristo. Não importa o nome, importa a grande transformação, porque o rio de Deus quis passar em Samaria. Então agora sim, João 4, a partir do 15, diz: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ao passo que ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus, ou melhor, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, Gerizim, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, porém, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou essa mulher abertamente: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Nós pudemos ver ontem, os irmãos, em grande maioria, se não todos, conhecem bem essa história. História que com certeza já foi pregada aqui, já foi trabalhada algumas vezes. A história da mulher samaritana.
onde Jesus resolve encontrar com essa mulher, onde nós acabamos de cantar que tu és a fonte, Senhor. Qual foi a última canção que nós cantamos? Manancial. E o coro diz que tu és a fonte, Senhor. Isso. Cristo é Senhor. E Senhor que era e que é, sabia que ia encontrar aquela mulher ao meio-dia, num poço, em Sicar, em Samaria. Jesus sabia. Jesus tinha a plena certeza, a convicção. Na verdade, ele já tinha marcado na eternidade aquele encontro com aquela mulher. Mulher desacreditada, mulher desesperançosa, mulher que ninguém mais dava nada, o seu testemunho público era ruim, era mau, mas Cristo queria salvar. Cristo então resolve voltar a Galileia, ele escolhe voltar a Galileia e escolhe passar por um caminho que nem mesmo ele passava normalmente, não era habitual nem para o próprio Cristo. Nós lemos isso ontem em Mateus 10, também registrado em Lucas 9, nem mesmo Cristo, geralmente, ao ir para a Galileia, passava por Samaria, mas naquele momento, naquele dia, naquela hora, Deus tinha marcado o encontro com aquela mulher sem nome. Deus é Deus de encontros. Deus marca encontros conosco. Precisamos aproveitar. Hoje, agora, é momento de encontro com Deus. Sabia disso? Hoje é um dia super especial. Hoje, dia de hoje. Você sabe o que é comemorado no dia de hoje? Alguém sabe? Pode falar. Hoje é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Todo domingo, dia santo. Todos os dias são dias do Senhor? Sim, mas o domingo para nós batistas é especial, é o pote de ouro, é o melhor dia da semana. Hoje não é o último, para os ímpios hoje é o último, é o que fecha, porque trabalharam até sábado. Hoje é o primeiro. Qual é o nome de amanhã? Não é à toa, hoje é o primeiro é hoje, a primícia é do Senhor. Hoje é domingo, dia, horário de encontro com Deus. Deus é Deus de encontros, e o Deus encarnado, o Senhor de toda glória, marca o encontro com aquela mulher, e começa a se revelar a ela, de papo em papo, de conversa em conversa, a cada pergunta e resposta. Cristo, assim como a história da redenção, Cristo vai se revelando àquela mulher de maneira gradual, de maneira progressiva, ele vai se mostrando para ela quem ele é. Então, aquela mulher que estava brutalizada, grossa, um diamante bruto ainda, a ser lapidada pela mão do Criador, Cristo vai conversando com ela e vai quebrando as barreiras, vai quebrando os preconceitos, vai quebrando o coração de carne, ou melhor, de pedra, e colocando naquela mulher um coração de carne. Um coração transformado. Perceba que nós abrimos a leitura de hoje, eu pretendo não me delongar, ontem já penso que avancei um pouco do horário. Nós entramos no versículo 15, onde essa mulher começa a mudar o tom da conversa. Se você conhece a história, ou se você passar um olho aí na sua Bíblia, no seu exemplar bíblico, você vai ver que os primeiros momentos de conversa dessa mulher, ela aparece a partir do versículo 7. Essa mulher sem nome, essa mulher samaritana aparece a partir do versículo 7. E às vezes que ela conversa com o Senhor, ela é sempre bruta, ela é sempre grossa, as respostas são atravessadas. Mas no 15, depois de conversar com Jesus, de obter dele algumas respostas, ela começa a ter o seu coração, a sua alma amansada. E no versículo 15, ela já pede a água. Senhor, me dá essa água. Eu quero essa água aí. Essa água que o Senhor está oferecendo, ela é interessante. Eu quero, me dá dela. Porém, os olhos dessa mulher ainda não foram totalmente abertos. Ela ainda está pensando numa água natural. Ela ainda está pensando numa água que ela vai beber, uma água comum, e que vai saciar a sede dela, física, permanentemente. Ela ainda não teve os seus olhos espirituais totalmente abertos, os seus ouvidos espirituais abertos, mas Cristo é aquele que insiste quando quer salvar. Vou repetir isso. Quando Deus quer salvar, Ele vai insistir. E Ele vai salvar, Ele vai até o final, porque Ele amou aos seus e amou até o fim. Relato de João no capítulo 13, Jesus amou
e amou até o fim. Jesus não nos ama pela metade. Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste do seu povo. Jesus não desiste da sua noiva. Não importa quantos pecados tenhamos cometido até o presente momento. Cristo insiste na sua noiva. Cristo insiste no seu povo. Aquele povo que no passado, tantas vezes, mesmo sendo noiva de Cristo, mesmo sendo o povo escolhido de Deus, mesmo sendo o povo adornado pelo Senhor, sendo preparada para o casamento, que virava as costas para o Senhor. Lembremos da história de Oséias. Deus faz Oséias casar com uma prostituta para falar: é isso que vocês fazem comigo. É isso que vocês fazem comigo. Mas eu insisto. Eu tenho um pacto, uma aliança com vocês. Eu os amo até o fim. Deus encarnado, Cristo, conversa com essa mulher. E ela então no versículo 15, pede essa água. Mas a intenção dela não é mais voltar no poço, não é mais voltar no poço ao meio-dia, não é mais ir a público, não é mais passar vergonha. A visão dela ainda não está completamente ajustada, ela ainda não entendeu que está de frente para o Messias tão aguardado por ela e por toda Samaria. O Messias estava ali, mas ela ainda não estava enxergando. Porém Cristo, de maneira muito eficaz, pois Cristo e a sua palavra sempre é eficaz. A palavra de Cristo sempre é eficaz. Vamos repetir isso comigo? A palavra de Cristo sempre é eficaz, sempre. Por isso, leia a palavra, creia na palavra, pregue a palavra, ame a palavra, porque a palavra de Deus sempre é eficaz. Cristo chega para essa mulher e fala: tá bom, é da água que você quer? Traz seu marido. Cristo sabia da história. Ninguém precisou contar para ele. Cristo já sabia tudo o que aquela mulher praticava. Quem era ela? Cristo sabia. Cristo fala: vai lá, busca o maridão, traz ele aqui para a gente bater um papo. E eu só imagino, porque a gente não pode fazer teologia com isso. Pastor Nilton, eu imagino a cara dessa mulher nessa hora. O espanto dela falar assim: ele sabe. Ele sabe. Quem contou para ele? Mas o Messias estava ali. O próprio Deus, aquele que tinha criado ela e que ia salvá-la, estava ali. Fala: vai lá, traz o marido. E ela então responde prontamente: não tenho marido. Jesus fala: verdade, ponto. Está correta a resposta. Você não tem marido. Você é uma depravada. Você é uma grande pecadora. Já teve cinco homens. 5 maridos você já teve. Não bastou. Você está no 6º e o 6º nem teu é. Você fala a verdade. E aí essa mulher então, a partir do versículo 19, acompanhe comigo, na sua versão da Bíblia, ou acompanhando pelo telão. No versículo 19, essa mulher vai falar. Ela vai trazer um título de Jesus. Ela está começando a ter os seus olhos abertos. Ela fala: opa, vejo que és profeta. Vejo que o senhor não é qualquer um. Agora estou entendendo o tom da conversa. Qualquer um, o senhor não é mais, ela não chama mais de um homem judeu. Ela começa dizendo para ele, um homem judeu. Agora ela fala: não, homem judeu não, você é profeta. Irmãos, profeta não era qualquer um naquele tempo. O último grande profeta contemporâneo de Jesus, ainda nesse tempo, era João Batista. Talvez encerrando a antiga aliança, inaugurando o novo reino, ou o reino de Cristo na face da terra, fechando a antiga aliança e abrindo a nova aliança, abrindo o Novo Testamento. Não era qualquer um que tinha esse chamado de ser profeta. E essa mulher reconhece Jesus como profeta, que de fato nosso Senhor é. Mas além de profeta, ele é rei e sacerdote. Ela ainda está com a visão desajustada, mas está melhorando. O cenário está melhorando. Ela está começando a entender que a conversa não é carnal, que Cristo não foi simplesmente jogar a conversa fora.
A preocupação de Jesus, a missão de Jesus era salvar. A conversa era espiritual. Não basta para nós vivermos de pão e água. Somos seres espirituais que carecem da graça de Deus, que vão habitar a eternidade, seja o céu, seja o inferno. Jesus não perde tempo. O Deus eterno não perde tempo, que é uma criatura dele. O tempo foi algo criado pelo Criador, criado pelo Senhor. Jesus não perde tempo. Jesus então marca aquele encontro, conversa com a mulher, e quando ela fala a respeito de Jesus ser profeta, perceba que a visão dela, agora, de maneira definitiva, começa a ser mudada. Essa mulher rebateu Jesus, essa mulher foi grossa com Jesus, essa mulher falou de água natural, falou de coisas carnais. Agora perceba que quando ela entende Jesus como profeta, mesmo ainda sem enxergá-lo como Messias, o Messias que ela dizia ser tão aguardado pela alma dela, pelo povo dela, perceba que depois de um tempo de conversa com o Senhor, exposta às palavras de Deus, a nossa visão começa a ser ampliada, começa a ser dilatada. O nosso pensamento a respeito do Senhor e das coisas do Senhor começam a ser mudados, porque essa mulher agora começa a falar de culto. É de culto agora que ela vai falar. Alguém que era carnal até pouco tempo atrás, agora ela começa a falar de culto. Perceba, pastor Nilton, eu li esse texto, eu reli esse texto, falei, essa conversa não tem muito pé e cabeça não. Eu falo, não, é eu que não estou legal, porque a Bíblia sempre está certa, ela é perfeita, eu vou mergulhar nela de novo. Aliás, retiro, acampamento da juventude, mergulhar. 6, 7, 8? Estou por dentro, hein? 6, 7, 8 de setembro, mergulhar. Eu comecei a mergulhar nesse texto, e aí fui percebendo, pela graça do Senhor, iluminado somente pelo Espírito, as mudanças, as nuances, que João coloca aqui de maneira realmente proposital. Assim como o próprio Cristo é intencional, João também é intencional em narrar esse texto. Essa mulher agora, após tocada pela verdade do Evangelho, ela para de falar do que é de carne, ela para de falar da água natural, e tocada pela verdade de Cristo, entendendo ele ser um profeta enviado por Deus, perceba a resposta dela no 20. Leia comigo no versículo 20 o que essa mulher vai falar. Ela fala, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa mulher agora está preocupada com o culto. O que ela constata é o seguinte, profeta, aonde eu devo cultuar então? Onde? Como? Ela agora está preocupada com o culto. A mente está começando a ser transformada, o coração está começando a ser reavivado. Ela quer saber onde e como adorar. Parou de falar de água, percebe? Agora o que era importante para ela já não tem mais tanta importância. Aquilo que era básico, aquilo que era especial, agora vai tomando uma posição de ficar em segundo lugar, em terceiro lugar. Isso é o que Deus faz conosco. Deus faz isso conosco, assim como fez com essa mulher. Quantos de nós o Deus era o nosso bolso? Quantos de nós o Deus era a nossa família? Quantos de nós a coisa primordial era o que comer, o que beber, o que vestir, o diploma na parede? Mas agora, tocados pelo Espírito Santo de Deus, salvos e transformados por Ele, mediante a sua graça, agora o primordial é Cristo, é o reino e o rei. Domingo era dia de quê? De bater bola, 9 horas da manhã, futebolzinho. Ver Globo Rural, ainda existe essa porcaria? Tocava musiquinha. Apesar que o Globo Rural, deixa eu refazer. O Globo Rural acho que é legal ainda. Não deve ter ideologia não. Agora o resto, misericórdia. Cuidado, viu?
E aí a gente ficava na televisão, no futebol, na Fórmula 1, na sinuca, na bilhar. Mas agora, domingo de manhã, começa no sábado à noite, seu coração começa a palpitar, esperando o culto de domingo, o dia do Senhor. Encontrar com os irmãos, cultuar a Deus, dar as melhores notas, tudo para o louvor da glória do Senhor, cantar junto aos meus irmãos, cultuar a Deus junto com os meus irmãos, aqueles que foram salvos assim como eu, e vão habitar o céu juntamente comigo. Esse é o nosso anseio. A chave virou. Assim como essa mulher, e aí Cristo vai declarar para ela: irmãos, eu trabalhei isso ontem, vou reiterar, Jesus não perde tempo. Jesus não ficou enrolando. Quando ela fala de culto, Jesus fala: crê em mim. Pastor Nilton, Jesus não ficou trazendo apologética, escatologia. Obrigado. Emmanuel, Deus conosco. Perceba, o Emmanuel, o primeiro, não esse aqui abençoado também, mas o primeiro, o Cristo, o Emmanuel, não perde tempo. Quando a mulher fala de culto, ele fala: creia em mim. Jesus não dá meia volta. Jesus não fica passeando, floreando o evangelho. Ele fala o básico: você é pecadora? Crê em mim. O resto é comigo. Crê em mim. Nosso papel, irmãos, frente ao evangelho, é crer. Ao ouvir o evangelho, precisamos reagir crendo, acolhendo em nosso coração. Mas e a mudança, pastor? E o velho homem? E o Adão que mora em mim, a Eva que mora em mim? Isso é com Deus. Isso é com Deus. É Deus que vai mudar. Obrigado, minha irmã. Esse aqui já está mais quentinho da minha mão. Não é um som diferente não, mas acho que já está acostumado comigo. Cristo então prega o evangelho puro, santo, o básico, o arroz com feijão, mas o arroz com feijão que sustenta. Creia em mim. Irmãos, precisamos falar mais nos nossos púlpitos, na nossa casa, na nossa vizinhança. Precisamos todos os dias falar para as pessoas: creiam em Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a solução para os seus problemas. Jesus é a solução para os seus vícios. Jesus é a solução para a sua família. Jesus é a solução para o seu filho que está desviado. Jesus é a solução para aquele marido que parece não mudar, ele vai mudar. Jesus é a solução para você e para ele. Precisamos crer nisso. E crendo nisso, precisamos falar isso às pessoas. E isso não é só para a juventude que preparou essa conferência tão linda, mas para cada irmão que está aqui, para toda a PIBAF, para todo crente. Precisamos, uma vez tendo ouvido e acolhido no coração, crendo nisso, precisamos falar isso também às pessoas: creia em Jesus. Jesus não dá meia volta, ele fala: mulher. Jesus não era sergipano não, mas ele abre falando: mulher. Aqui é engraçado, quando eu cheguei aqui, as mulheres chamando mulher de mulher. Mulher. Jesus, o Messias, fala: mulher, creia em mim. Creia em mim. Sou eu, Deus, que está falando contigo, diante de você. Está próxima a hora em que, nem aqui em Gerizim, nem mesmo em Jerusalém, o local, o espaço não é o que importa. O que importa é a verdade do coração, é adorar a Deus em espírito, pois Deus é espírito, e adorar a Ele em verdade, constantemente. Não importa o local, não importa se é no templo, se é fora do templo, se é lavando a louça, se é fazendo alguma coisa no computador.
computador, se é na escola, no trabalho, nas tarefas do dia a dia, cuidando do filho, do neto. Adorar a Deus em todo tempo, em espírito e em verdade. Acho que já falei aqui no ano passado, e eu costumo falar isso lá na igreja. As pessoas separam muito. Às vezes uma mentalidade trazida do catolicismo, em que o santo é aqui, e lá fora não é. Em que o santo é só na igreja. Mas minha irmã, lave a louça para a glória de Deus. Pastor machista. Irmão, lave a louça para a glória de Deus. Você também, homem. Ajuda a tua esposa aí, por favor. Faz isso aí por nós. Que o pastor Newton não precisa ficar falando disso. Seja homem, lave a louça também. Quando puder. Não vai quebrar sua mão. Não vai deixar de ser homem. E ó, tá arriscado ganhar um prêmio. Tá arriscado a esposa te dar um prêmio depois. Lava a louça. Joga o lixo fora. Ajuda ela, faz isso para o louvor da glória de Deus. Quem disse que isso não é culto? Isso é culto ao Senhor. Nossa vida é integral em culto a Deus. Lembra de Romanos 12? Paulo sendo prático, Paulo depois de falar sobre salvação, falar sobre todo o evangelho, dos capítulos 1 ao capítulo 11, Paulo abre o 12 falando: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, culto vivo, culto eficaz, a vida inteira. Então dá para lavar a louça para a glória de Deus, dá para educar o filho para a glória de Deus, dá para ajudar a esposa, ajudar o marido para o louvor da glória de Deus, dá para estudar para o louvor da glória de Deus. Chegou essa hora, a hora em que o reino já foi inaugurado. Cristo fala: eu cheguei, o reino foi inaugurado, a salvação vem dos judeus, a salvação vem de mim. E é necessário que aqueles que conhecem o Pai o adorem em espírito e em verdade. Versículo 24, para nós, é uma das chaves disso que estou falando, é uma das chaves desse texto, quando diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. É necessário, não é uma opção, não é opcional para o crente. Para de cultuar a Deus de maneira mecânica. Domingo é o dia da melhor roupa. Mas isso é verdade na nossa vida? Vou perguntar isso de novo. Não precisa me responder, nem balançar a cabeça, nem nada. Isso é uma pergunta para a gente refletir. Para nós, inclusive eu. É o melhor horário que você dá para Deus no domingo? É a melhor roupa? Quase sempre a nossa melhor roupa é para o casamento no sábado. Para o aniversário de 15 anos. É a nossa melhor roupa. O domingo. O domingo. Não, o domingo é o domingo do Senhor. É o dia de estar com os meus irmãos. Eu estou ensaiando para estar com eles eternamente. A Deus a melhor roupa, o melhor horário, o melhor da minha reverência, o melhor da minha vida. Mas agora sim, para o cristão, todo dia deve ser domingo. Entendeu? Todo dia deve ser domingo. Todo dia é dia de culto. Estamos sempre diante do Senhor. Coram Deu. Diante de Deus, a vida diante de Deus, o tempo todo, no trabalho, em casa, nos estudos, no namoro, no bate-papo ao vivo, no bate-papo da internet. Estamos vivendo diante do Senhor e precisamos fazer em espírito e em verdade. O culto, esse momento aqui da igreja, maravilhoso, esse momento lindo aqui, ímpar, deve ser só reflexo de segunda a sábado. Aqui é o transbordar. É o reflexo de quem somos de segunda a sábado diante do Senhor. Não adianta você vestir uma capa, uma máscara e chegar aqui no domingo, porque talvez, e somente talvez, você possa enganar o pastor Newton. Talvez. Porque pastor às vezes se faz de bobo, tá? Pastor às vezes se faz de maluco. Mas está por dentro. Deus dotou a gente desse negócio aí. Mas talvez você possa nos enganar.
Talvez você possa nos enganar. Mas a Deus não. Não adianta botar a máscara no domingo, a capa no domingo, e tirar ela no domingo à noite, jogar no sofá ou na cama, e ser um inferno de segunda a sábado. Deus requer adoração em espírito e em verdade, de maneira integral. Essa mulher começou a entender isso. E mais uma vez, ela agora parou de falar de água, entendeu? Acompanhe comigo no 25. Ela parou de falar de água, ela parou de falar de marido, ela parou de falar de casa, ela não está falando mais de coisas carnais. Ela ainda não enxergou que ele é o Cristo, ele ainda vai se revelar. Ele vai se revelar de maneira completa. Foi sendo de pouco a pouco, gradual, progressivamente. Mas essa mulher já está começando a entender. O Evangelho está penetrando. Pregação, domingo após domingo, semana após semana, exposta à palavra do Senhor. A mente dela está sendo mudada. O caráter está sendo transformado. Disse a mulher, versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir. Ela primeiro falou de culto, agora ela fala de Deus. Ela fala por quem o povo dela tanto espera, por quem ela achava que adorava. Porque Cristo fala: vocês não sabem quem adoram. Nós passamos pelo texto. Vocês não sabem quem adoram. Vocês acham que sabem, vocês acham que conhecem, mas vocês não conhecem. Irmãos, fica aqui uma indagação para nós, pelo menos mais uma. Você conhece o Deus a quem diz servir? Você conhece? Essa mulher estava diante de Deus e não se ligou. Precisou Deus escancaradamente falar assim: ó, eu sou Deus. Aí a ficha caiu. Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos? Juventude, vocês sabem quem é o Deus que vocês servem, dizem servir? O Deus que vocês oraram para que essa conferência acontecesse e fosse, e está sendo e continue a ser uma grande bênção, vocês conhecem? Os mais maduros aqui na igreja, vejo alguns cabelos brancos, e isso é maravilhoso para a igreja. Ô salada mista boa, isso é saúde para a igreja. Criança correndo, chorando, bebezinho de colo com gente de cabelo branco. Tem novos, tem mais experientes, isso é uma bênção. Você mais maduro, você que já tem 15, 20, 30 anos de convertido, você conhece o Deus que você serve? Tem relacionamento com Ele diário? Intimidade? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe o que você precisa fazer hoje? Você sabe o que precisa fazer amanhã? Porque essa mulher ainda não conhecia, ela estava preocupada com a chegada do Messias, a chave já tinha virado, mas Deus, o Messias, o Cristo, a fonte de água viva, estava ali, de maneira tão maravilhosa, como dito ontem, um paradoxo santo, paradoxo da graça. A fonte de água viva estava ali num poço, ao meio-dia, o sol da justiça estava ali raiando, brilhando para aquela mulher. O próprio sol da justiça, Cristo Jesus estava ali, e ela fala: olha, eu sei de uma coisa. Ela fala para aquele a quem ela pensa que é profeta somente: eu sei que quando o Messias vier, ele vai explicar tudo. Nós sabemos o bom final, mas que mancada que essa mulher deu, não? Já parou para pensar nisso? O que ela fala no 25? Consegue colocar para nós? Nós já lemos, ó, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Era o que Cristo estava fazendo com ela desde meio-dia. Ela não se tocou. A vida, o coração, a mente cheia de pecado, cheia de anseios carnais. Só quer saber da água, do pão, só quer saber da comida, da bebida, do vestimento, dos anseios desta vida. Mas enquanto nós pensarmos somente nos anseios dessa vida, não teremos adequadamente olhos e ouvidos para ouvir, para ver e entender aquilo que Deus tem de precioso para nós, o que é realmente válido, que é o espiritual, que é o eterno. O Messias já tinha chegado. O Messias já tinha inaugurado seu reino. Ele falou: olha, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, eu estou aqui, eu cheguei.
O reino está inaugurado. E ela ainda fala, olha, eu sei que quando ele vier, vai anunciar todas as coisas. Ele está anunciando para ela. Ele está falando, olha, crê em mim, é no imperativo, é uma ordem. Esquece as outras coisas, esquece os homens do passado. Olha para mim, creia em mim. E aí no 26, que declaração preciosa. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Jesus faz mais uma declaração. O texto vai dizer que Jesus faz duas declarações. De novo, Pastor Newton, como eu me sinto pequeniníssimo, perto do melhor pregador de todos os tempos e de todo o universo que é Cristo. Jesus faz duas declarações para essa mulher. Crê em mim, eu sou o Messias. Ele pregou para essa mulher. A gente se prepara e tem que se preparar mesmo. 8 horas, 10 horas, 12 horas para fazer um sermão. Cristo falou, crê em mim. Eu sou Deus, eu sou o Messias esperado. Eu o sou. Essa mulher vira a chave. 26, então Jesus declarou, Jesus bradou para ela, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí nós vemos algo maravilhoso. Aquela mulher que não conhecia quem adorava, assim como tantos em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, naquele tempo e também no nosso tempo presente, estava o Cristo vencedor, estava ali diante dela. Ele fala para ela que o tempo é chegado, que o reino é inaugurado, todos os súditos estão convidados a conhecer e a servir e adorar o rei. Porque o rei, o Senhor, como João apresenta no início do capítulo, Cristo como o Senhor, como o dom de Deus. Agora o Cristo se apresenta como o Cristo. Jesus se apresenta como o Messias, como o ungido de Deus, aquele que era tão esperado, tão aguardado. Enfim, depois de séculos, de milênios, o próprio Deus encarnado, aquele que se tabernaculou, que antigamente estava com a sua presença simbólica na tenda. Agora Cristo se tabernaculou de verdade no meio do seu povo. Que milagre precioso, Deus se fazer homem. A gente nunca pode banalizar isso. Já imaginou? Já imaginou? Deus se fazer homem. Deus na tua frente. Essa mulher teve esse privilégio. Mas você e eu não ficamos para trás não. Sabia disso? Porque Ele mora em nós. Que milagre! Deus se fez habitar no crente. O Espírito Santo mora em nós. O privilégio que essa mulher teve de ver Deus face a face, o Deus encarnado, o Cristo vivo de Deus, o 100% homem, 100% Deus. Nós, depois da sua morte e ressurreição que já foi cantada aqui, nós temos a presença dele por meio do seu Santo Espírito a nos habitar, a nos encher, a nos encorajar, a nos fortalecer, a nos convencer dos nossos maus caminhos, a nos levar de volta para a sua palavra, aquele que nos leva a orar. Irmãos, nem orar a gente não tem vontade. Quando você orar, é Deus que te levou a orar pelo Espírito Santo. Que a nossa carne quer água. Nossa carne está preocupada com o cântaro. É isso que a nossa carne quer. Já reparou o quão difícil é orar 10 minutos? Quem ora 15, 20 minutos? Ô sacrifício! Você tem que lembrar, caderninho de oração é a melhor coisa, viu? Pega um caderninho de oração lá, pode ser velho mesmo, pode pegar aquele caderno do filho, do ano passado, que já esgotou as matérias, coloca lá, pelo pastor, pela liderança, pelos músicos da igreja, pelos idosos, pelos enfermos, aí você vai tendo motivo. Ora primeiro por você, para depois você orar pelos outros. Ora para Deus ter misericórdia de você, agir com graça sobre a sua vida, te fortalecer, e aí Deus vai te dando mais motivos. Sabe quem faz isso? É o próprio Deus. É Deus que vai colocando no seu coração. Ora por fulano, ora por ciclano, ora pelo pastor, ora pela saúde dele, pela vida dele, pelos idosos, pelos diáconos da igreja, pelos demais líderes da igreja, por seminarista. Olha só quantos motivos. Pela cidade, pelo entorno da igreja, pelos familiares não salvos. Aí você vai indo embora.
Mas a carne quer isso. Está preocupada com um cântaro de água. A comida, meio-dia meu marido está chegando, tem que ter comida no prato. Os anseios do dia a dia que sufocam a gente. Não é verdade? Mas de frente com Deus, expostos à palavra do Senhor, a chave vira, a chave muda. Perceba, eu falei diversas vezes, de maneira proposital. E ao final deste sermão, cadê a irmã Ruth? Ela estava aqui, né? Fala para ela que eu não estou pregando, é uma mensagem. É um sermão. Ela não gosta de pregação, não. Falou que não gosta do termo de pregação. Eu falei, está combinado. Amanhã o que eu vou fazer é um sermão. Ao final desse sermão, perceba, vá comigo no versículo 28. Vamos ler do 28 a 30 e depois do 39 ao 42. Vamos deixar o texto falar conosco e eu quero partir para as aplicações. Porque o 27 é uma nota. O 27 é mais uma nota de João. Os discípulos estiveram o tempo todo fora dessa conversa. No 28, olha o que acontece com essa mulher. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. O que essa mulher foi fazer no poço? O que essa mulher foi fazer no poço? Mas e o cântaro? Não importa mais. Ela teve um encontro com Cristo. Nada mais importa. Importa Cristo. As pessoas precisam saber que o Cristo mudou a minha vida. Que eu estive com Cristo. Que Cristo é tudo. Que cântaro o quê? Fica para lá. Eu pego água outra hora, outro dia. Agora eu não tenho mais vergonha. Eu posso pegar no final da tarde. Agora eu não tenho mais vergonha. Cristo está mudando o meu ser, mudando a minha vida. Eu estou pegando meio-dia porque eu tinha vergonha da minha vida, daquilo que eu fazia. Agora Cristo me encontrou. Ele quis me encontrar. Ele me salvou. Aquilo que é material já para mim é segundo plano, é em terceiro plano. O que importa é Cristo. E como Ele está fazendo de mim jorrar uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Eu quero que isso aconteça com os outros também. Eu vou lá correr. Eu vou lá fazer uma fofoca santa. Eu vou falar para os outros. Eu brinco lá na igreja. Eu brinco do seguinte: gosta de fofocar? Isso é pecado. Gosta de fofocar? Fofoca o evangelho. Conta para os outros. Chega aqui. Sabia que você é pecador assim como eu? Mas que tem solução? Há perdão para você, assim como houve para mim. E esse perdão tem nome. É gracioso, é Jesus Cristo. Ele pode te salvar, assim como me salvou, assim como me transformou. Pronto, fofoca santa. Vai curando aí a língua grande pelo evangelho. Fala do evangelho. Essa mulher largou o cântaro, largou a velha vida, largou tudo e falou: povo, ei, eu sei que eu estou desacreditada de vocês, eu sei que vocês sabem de tudo da minha vida, eu não tenho uma moral muito, mas olha, ele falou tudo que eu fazia, sem antes pisar aqui, ele falou tudo que eu fazia. Será que ele não é o Messias esperado? Será que ele não é o Cristo? Venham ver. E as pessoas creram, acreditaram naquele relato e foram. Agora vá comigo do 39 ao 42, o final, o desfecho dessa história. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Irmãos, de novo, não enfeita muito na pregação não, no sermão, em respeito à irmã Ruth. Não enfeita muito no sermão não. Prega o necessário. Essa mulher falou: olha, ele falou tudo o que eu tinha feito. O que ela aprendeu foi isso. O que marcou a vida dela foi isso. O que transformou ela, fez ela entender que o homem que estava diante dela era um profeta, foi o que ele disse, o que ela fazia. Então ela absorveu aquilo do sermão. O que ela absorveu do sermão, ela repassou. Eu estou aqui falando 1 quilo. Você vai gravar 50 gramas. Repassa 50 gramas. Entendeu? Pegou a aplicação, repassa isso. Pastor, não sei falar. Vai lá na tua rede social e posta. Tira uma foto do texto, coloca uma musiquinha que você gosta, que seja cristocêntrica, e manda para os outros.
Essa mulher, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela percebeu, aquilo que ela colheu, ela repassou de maneira integral. E por conta disso, no evangelho simples, aquelas pessoas creram. Acompanhe comigo no 39. Melhor agora no 40. Assim, quando se aproximaram dele, aqueles homens, aquelas pessoas de Samaria, aquele povo rejeitado até então pelos judeus, mas Cristo não tinha preconceito, Cristo queria salvá-los, não só aquela mulher sem nome, mas todo esse povo. Assim, quando eles se aproximaram dele, do Senhor, da fonte de água viva, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse. O que você disse nos trouxe até aqui, mas agora nós mesmos vimos e ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Essa mulher foi convertida, foi transformada. E aquela que estava desacreditada, agora era uma grande missionária, uma das maiores missionárias que a Bíblia já registrou. Por conta dela, uma região inteira creu em Cristo. Aquela mulher desacreditada, como você e como eu, que ninguém dá nada. Deus foi pegar lá em Saracuruna, lá em Duque de Caxias, olha o nome do lugar, Saracuruna, só pelo nome você não quer ir. Foi lá, me pegar lá. Foi lá me encontrar lá. Me trazer para a sua graça. Tem irmãos que estão rindo copiosamente. Não gostei não, hein? Lá de Duque de Caxias. Para trazer para cá. Não é para se aparecer não. É porque Deus é gracioso. Para comigo e para com o seu povo. Ele quis me salvar. E através da minha vida, tenho certeza que mediante a graça dele, vai salvar outras pessoas. Aplicações práticas para nós, nessa manhã tão abençoada, tão gostosa de domingo. Primeira, beba da água da vida e experimente dos seus benefícios eternos. E ofereça essa água a todos. Beba da água. Beba direto da fonte. Irmãos, quem já bebeu água da fonte? Que coisa preciosa. Já bebeu água da fonte? Água natural. Estou falando da natural mesmo. Já bebeu água mineral? Da mina? Aqui no Sergipe tem um monte, tá? Eu quero levar vocês a conhecer lá Siriri. Sou apaixonado agora pela minha cidade. Siriri é terra de petróleo, terra de água. De vez em quando, de vez em sempre falta água. Não entendo. Tem muita água, mas falta. Mas que maravilha é você beber uma água da fonte. Água cristalina, já sai fresquinha. Coisa maravilhosa, límpida. Assim é da água verdadeira, da água eterna, que Cristo nos oferece por seu amor e graça. Beba dessa água, experimente desde já dos seus benefícios eternos e ofereça essa água a outros. Ei, larga de ser egoísta. Água é boa, dá para os outros também, tem água para todo mundo. Oferece para outras pessoas. Essa água que te mudou, que te sarou, que te salvou, que tem te santificado, outras pessoas também precisam beber. A começar pelo entorno, aqui ó, a começar pelo entorno. Eu passei por aqui, eu sempre passo olhando. Irmão Levi passou comigo ontem e hoje. Aqui perto tem uma igreja católica. Eu passei e ela estava cheia. Preciso falar mais alguma coisa? Oferece essa água para outras pessoas. Oferece essa água. Segundo ponto, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecer a quem dizemos que adoramos. Aquela mulher achava que conhecia o que adorava, mas o Deus encarnado estava diante dela, lembra? E ela não reconheceu Ele como Messias. E ela estava preocupada qual era o lugar onde adorar. Às vezes nós viemos domingo após domingo na igreja e ainda não temos intimidade com Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é uma ordem. Deus não está fazendo um pedido. É uma ordem amorosa. Me conheça mais e mais. Deus nos conhece plenamente, mas nós, nem na eternidade. Pastor Newton, se quiser, se eu estiver errado, que me corrija. Nem na eternidade nós não vamos esgotar o conhecimento de Deus. Ele é eterno. Tem muito para conhecer de Deus. Eu já tenho 50 anos de crente. Tudo que o senhor aí está pregando, eu já sei. Ah, sabe não.
tem sempre mais a aprender. Tem sempre mais a conhecer de Deus. Conheça mais e mais, a cada dia. Prossiga. Deixa eu falar algo aqui. Tem coisas da minha esposa que eu ainda estou conhecendo. 12 anos de casado. De vez em quando aparece uma mania nova. Quem é casado aí sabe. Mas não é só da parte dela não, da minha também. E é amor, e a gente vai se conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, aprendendo a conviver, tolerando, um ajudando o outro. Com Deus, precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, dia após dia. Aonde nós vamos conhecer Deus? Não tem mistério. Não entendeu? Pastor Newton, Pastor Zilton, seminarista Mateus, irmão Levi, irmão diácono tal. Pede ajuda, mas leia o texto, busque ler o texto, mergulhe no texto, e Deus vai falar com você, e vai se revelar a você progressivamente. Outra aplicação para nós: o mundo está sedento dessa água, mas não conhecem a fonte. Precisamos levar ao mundo a verdade graciosa do manancial que é Jesus. Irmãos, o mundo tem sede, o mundo tem fome, não sabe de quê? Não pense que o mundo tem sede de Jesus, o mundo tem sede de algo, mas não sabe do que é. Nós sabemos, nós temos, nós conhecemos a fonte. Apresente a fonte às pessoas, apresente Cristo como a fonte que sara as feridas da alma, que cura, que liberta, que transforma, que salva. Fale a verdade em amor. Cristo não hesitou de falar a verdade, meus irmãos. Cristo não rodeou, mas Cristo foi sempre amoroso com essa mulher. Fale a verdade em amor. Jovens, a gente quer ser às vezes aceito na roda, na tribo, a gente tem medo de ofender. Você não vai ofender ninguém pregando o evangelho, é o evangelho que vai ofender. Deixa que o evangelho faz. Prega o evangelho, falando a verdade em amor, transborde amor. O amor que te alcançou precisa ser repassado pela pregação do evangelho. Fale a verdade em amor. Não costumo fazer isso. Pastor, de antemão te peço licença. De antemão. Vou fazer nada de heresia não. Mas vira aí para o seu lado. Vira aí para o seu lado, para essa pessoa que fala assim: fale a verdade em amor. É isso, fala a verdade de maneira carinhosa, mas não abra mão da verdade, não seja falso. Quando alguém estiver em pecado, fale a verdade do evangelho em amor. Última aplicação para nós: seja um missionário onde você está. Deus não errou. Seja um missionário onde você está. Deus não errou. Ele te colocou naquele lugar para um propósito específico e intencional. Sabe qual é? A salvação de vidas. Deus te colocou aonde você está, para que você fale do evangelho, para que você transborde do evangelho, para que essa fonte jorre de você, transborde pelos poros, e outras pessoas sejam alcançadas pelo mesmo evangelho que te mudou, que te transformou. Assim como transformou aquela mulher sem nome, te transformou também. Ele pode transformar, sarar e curar a qualquer um. Seja um missionário, seja uma missionária aonde Deus te plantou. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, obrigado. Muito obrigado por esse tempo tão agradável, por essa manhã abençoada em culto ao Senhor. Continua a abençoar meus irmãos enquanto eles aqui estiverem. No tempo de estudo, ó Deus, na EBD, nesse encerramento de culto, que o Senhor esteja sobre nós. Que tudo ainda que viermos a ler, a orar, a falar e ouvir, seja exclusivamente para o louvor da Tua glória. E Deus, não nos deixe de fora da Tua missão. Não nos deixe de fora dos Teus planos eternos, de salvar homens pecadores, porque essa é a história da redenção. Um Deus santo, que escolhe, que decide amar e salvar homens pecadores como eu. Deus, nos faz missionários do Senhor. Faz com que essa fonte que jorrou um dia em nosso coração venha transbordar. Esse rio que passou em nossas vidas, que passou nesta igreja, que esse rio venha desaguar em outros lugares, a fim de dessalgar, de tirar o sal, e pelo contrário, trazer vida,
fruto de salvação. Obrigado por essa manhã preciosa, pelo dia de ontem, por essa conferência, ó Pai, que nasceu debaixo de oração. Obrigado pela juventude desta igreja. Obrigado por esta maneira, essa igreja em todos os seus departamentos. Que o Senhor continue a abençoar, transbordando sobre eles com bênçãos espirituais. Seja com eles ainda na parte da noite. Que o Senhor venha usar o teu servo, pastor Vitor Hugo. Que a mensagem seja pregada fielmente e que vidas sejam alcançadas, transformadas e salvas para o louvor da glória do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, cheios de gratidão, sob a autoridade do nome que é sobrenome, o nome de Cristo, o Messias de Deus. Amém e amém. Meus irmãos.